Bom, vamos lá então. Continuando, né, a saga aqui da prova de ciências. Deixa eu ver, a gente parou aqui. Tony, essas aqui a gente fez, Tony, já? Isso aqui foi, eu acho. Não sei se tu lembra. Me ajuda a lembrar aí, Tony, a gente parou da última. Essa aqui fez, eu lembro. Essa também. 118, né? Essa 19 que não fez mesmo, não. Isso mesmo. Então vamos lá. Questão 119. Vou puxar aqui. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo em contato com os compostos de enxofre, por causa da formação. Ah, lembrei, essa aí eu tinha ficado de fazer, acho que eu não fiz, acho que foi algo assim. Enfim. Então fica preto a superfície. A gente não fez mesmo? Enfim, na dúvida, vou fazer aqui. Essa é o Enem Digital. Enem Digital 2020. Segundo dia. Só tem um Enem Digital mesmo. Então, assim, ó, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos, né, é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é... Então, já deu aqui pra gente a reaçãozinha química, né? E aí, aqui, ó, quando vocês verem, pessoal, sempre uma reação dessa, tá? Já pensa em fazer o quê? Os NOx. Então, você já tem que vir aqui já colocando NOx em todos os compostos, tá? Então, o primeiro passo é esse, vamos lá. Colocando o NOx aqui. Lembrar, pessoal, que prata, né, o NOx é sempre mais 1, né? Se eu tenho duas pratas aqui é mais 1, só que são 2, né? Então vai ficar mais 2 aqui. Ou seja, cada prata aqui é mais 1, beleza? E esse S aqui é menos 2, né? O S está sozinho menos 2, aqui eu tenho cada prata dessa valendo mais 1, então vai dar mais 2. Com menos 2 vai dar 0, né? Aqui dá certinho. O alumínio aqui está sozinho, como forma de substância simples, né? Metálico, 0. Hidróxido de sódio, né? O sódio aqui é mais 1. O OH-, né? Totalizando que vai dar menos 1. A prata aqui está sozinha agora, 0. O sulfeto de prata, ou de sódio, ele vai estar aqui, ó, mais 2 e menos 2, né? Então o sódio continua sendo mais 1 desse lado. E aqui menos 2. Eu tenho aqui também, né? O sódio, alumínio e oxigênio. O sódio continua sendo mais 1. O oxigênio aqui vai dar menos 2, só que são 2, né? Então menos 4. E aí o alumínio fica mais 3 também, de boa. Então, tudo certo. Alumínio mais 3, oxigênio menos 2. E aqui a água é normal. O que a gente consegue notar, pessoal? O alumínio, né? Ó, o alumínio era 0. E aí agora ele está com NOx o quê? Mais 3, né? Então é 0, agora é mais 3. Ok. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que ele vai perder, ou seja, ele dá 3 elétrons. Tá? Porque ele era 0, ficou mais 3. Ou seja, ele perdeu 3 coisas negativas, né? E a prata... Vou fechar aqui. E a prata, né? Ela estava aqui, ó, mais 1. E foi para onde? Para 0. Certo? Era mais 1, ficou 0. Ou seja, ele vai receber um elétron. Então, ele recebe um elétron. Ok. E aí, pessoal, vamos lembrar. Quem dá elétron, lembra? Quem oxida, dá o quê? Elétrons, né? Então, o alumínio ele está o quê? Oxidando. Ok? Então, alumínio oxida. Ok?
E aí a prata só pode estar fazendo o quê? Alumínio oxida e a prata ela vai estar recebendo, ou seja, ela está reduzindo, ela sofre uma redução. Ok? Aqui oxida, aqui reduz. E aí, olha só. Lembrar também o seguinte, quem está fazendo redução, pessoal, é o agente oxidante. Tá? E quem oxida é o agente redutor. Ok? E agora vamos só responder, né? A restauração do objeto de prata ocorre por causa o quê? Vamos lá. Se o objeto está ficando escuro, pessoal, é porque o alumínio ele vai atuar como um agente redutor, né? Então vamos lá. A prata, ela reduz? Não, a prata, ela... Ah, ela está reduzindo sim, né? A prata reduz, mas do enxofre não é, né? Reduz do enxofre, não, reduz do alumínio, certo? E um sulfeto que sofre oxidação? Não, quem sofre oxidação é o alumínio. O hidróxido, que atua como agente oxidante? Não, o agente oxidante é quem? A prata. Alumínio que atua como agente redutor? Sim, o alumínio, ele oxida e ele é o agente redutor, certo? Variação do pH do meio reacional que aumenta durante a reação. Aqui, na verdade, não é uma reação de mudança de pH, né? É uma reação de oxorredução, né? Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui? Beleza. Diversos brinquedos... Tranquilo. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas ao motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que... Esse é a força eletromotriz, tá? Representa na frente da pilha. E aí, o Ezinho com um apóstrofozinho apresenta a força a contra-eletromotriz, né? Do motor, em que R e R' são resistências internas. Um problema comum que se danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor, né? E aí tá aqui, ó, o exemplo, né, pessoal? A pilha, ela é o gerador, certo? Por meio dela vai se gerar uma corrente, como o próprio nome já diz. E aí, dessa corrente gerada, a gente acaba fazendo aqui um fecha-circuito. Essa chave, né? Ela vai abrir e fechar aqui, ó. E aqui dentro a gente consegue ver o motor e o gerador da pilha. Sendo que no motor é uma força contra-eletromotriz e da pilha, do gerador, né? É uma força eletromotriz, tá? Então, assim, pessoal, no circuito que ele fica formado aí, por esse gerador e o motor, tá? A gente vai ter uma intensidade elétrica acontecendo ali justamente porque a pilha ela tem um DDP, né? Então a pilha fornece DDP que vai gerar essa carga, esse movimento aí. E aí lembrar que é o seguinte, né? A corrente aqui que passa, vou fazer aqui embaixo assim. Aqui, ó, vou fazer aqui. A corrente que passa, ela é força eletromotriz de 1, vou fazer o Ezinho assim, né? Menos a força a contra-eletromotriz, ou seja, a variação deles, dividido pela soma dessas resistências, né? Que no caso, fazer aqui um sigma R aqui. E aí, assim, ó, quando ele fala aqui que é bem comum que trava, né? Cadê? É um problema comum que danifica os brinquedos, né? A questão de travar o motor, né? Então, quando a gente trava esse eixo de rotação desse motor, que o motor, já viu aqueles carrinhos de flexão que ele tem tipo um motorzinho que fica girando, você dá flexão, solta, você fica um motorzinho, né? Se aquilo ali travar, por exemplo, né? A rotação do motor, da força que tem a força contra-eletromotriz, ela vai reduzir para zero, que vai travar, né? Pensa um pouco, o motor vai travar. E aí o que acontece? A intensidade da corrente ela vai acabar aumentando o valor. Porque você pensa, ó, existe uma força eletromotriz e uma força contra-eletromotriz.
Se essa força contra-eletromotriz que vem do motor, isso aqui vem do motor. Motor. Se a força eletromotriz, se isso aqui, ó, travou, então quer dizer que vai ser aqui, ó, a força eletromotriz menos zero. Ou seja, acaba que a corrente vai adquirir um valor maior, tá? Ah, vai ter mais passagem de corrente. Então, o que vai acontecer se eu tiver também mais passagem de corrente? Tá? O motor ele vai estar atuando com a resistência deste movimento, sendo que quando a gente tira essa conta eletromotriz, a corrente aumenta, então quer dizer que ela atua como resistência. Entendeu? Vamos ver se a gente tem alguma coisa parecida com isso para responder, né? Mas enfim, ó. O que ocorre com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas que ocasiona danos ao motor quando o eixo de rotação é travado. Então, vocês entenderam, né? A força contra-eletromotriz está dentro do motor. Se o motor está travado, o que vai acontecer? Tu vai reduzir isso aqui a zero, então a corrente vai aumentar. E aí o que acontece? Se a corrente aumenta, porque a força contra-eletromotriz chegou a zero, a energia que vai ser fornecida pela pilha, ela vai acabar sendo dissipada por causa da resistência deste motor. Porque você pensa, aqui, ó, quando ele for tentar girar, ó, aqui está travado, então ele vai tentar atravessar e ele vai acabar dissipando energia aqui nessa região, né? Porque vai ser difícil continuar aqui, tá? Então é isso, força contra a eletromotriz vai ficar zero porque ela está travada, beleza? Letra C. Isso aqui é aquelas típicas questões de física mal feita do Enem, né? Enfim. 121. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como célula galvânica. Eu marquei o que lá? Oh, desculpa. Sim, D. Perdão. É isso mesmo, Tony. Sem querer. Enxerguei tudo igual. Vamos lá. E aí, as pilhas recarregáveis, né, bastante utilizadas atualmente, são formadas por um sistema que atua como célula galvânica, né? Enquanto estão sendo descarregadas e como célula eletrolítica, né? Quando estão recarregadas. Então, assim, é massa, né? Aquelas pilhas, né, que você coloca na tomada, então ela pode estar tanto carregando quanto também fornecendo, né? Muito doido. E aí, por que isso acontece, né? Uma pilha é formada por elementos de níquel e cadmio, e o seu o carregador, né, deve fornecer uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP mínima, para promover essa carga, tá? Quanto maior a diferença potencial gerada pelo carregador, maior será o custo. Obviamente, né, pessoal? Quanto mais potência, mais corrente. Quanto mais corrente, gasta mais energia e fica mais caro, né? Aumenta o custo. Considere os valores do potencial padrão de redução dessas espécies, né? E aí tá lá, ó. Níquel recebe 2 elétrons, forma aqui um níquel metálico. Cadmio recebe 2 elétrons, também forma um cadmio metálico. Aqui estão seus potenciais de redução que ele colocou pra gente aqui. Ou seja, quem tem o maior potencial de redução aqui, ó? No caso é o níquel, né? O maior valor que do níquel. Então o níquel ele estaria propício a reduzir e o cadmio a oxidar. Lembrar que as reações estão em equilíbrio. Né? Aí ele fala assim, ó, teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha menor preço, a diferença do potencial mínimo em volt que ele deverá superar é D. Então, olha só. É... Ok. Então, assim, pessoal, se é uma pilha, vocês vão lembrar de quê? Quando a gente fala de pilhas. Vai lembrar da nossa querida e boa velha amiga Dona Porca. Ó, Dona Porca. Dona Porca, professor, como assim? Isso mesmo, ó. Diminui, oxida, negativo e anodo.
tá? Então, em pilhas, pessoal, o que diminui, o que corrói é o que está oxidando, que é o polo negativo, que é o ânodo, tá? Nas pilhas, a gente vai ter o polo positivo, né, que vai estar reduzindo, que vai ser o cátodo, que aumenta. Beleza? Então, olha só. Se o níquel está reduzindo, professor, como assim reduzindo? Porque quem tem o maior potencial de redução é o níquel, então ele está reduzindo, né? Se o níquel vai reduzir, o cadmio vai oxidar. Então, olha só. Quer dizer que o níquel ele vai ser o nosso polo positivo, vai ser nosso cátodo. Eita, e vai aumentar. O cadmio ele vai diminuir, oxidar e vai ser negativo. Tá? Então, o primeiro momento era vocês entenderem isso. Tá? E agora sim, para achar aqui a diferença de potenciais dele também é bem tranquilo, né? Tira a diferença entre eles, lembrando que os dois estão na casa aqui dos negativos, então ficaria como sendo 402 aqui menos os 230, né? Que vai dar 172. Não sei, vai ter que somar, né? Vai ficar menos 0,230, né? Menos 402. Aí vai ficar, ó, mais, né? No caso aqui vai ficar mais. E aqui menos, né? Continua menos, então vai ficar 0,172. Ok, isso aqui é a minha voltagem, né? Ou seja, a minha diferença de potencial deles, tá? Isso mesmo. E lembrar do seguinte, tá, pessoal? O que a gente usou aqui, ó? Lembrar que quando a gente precisa achar a variação da energia, a gente vai simplesmente pegar o E do cátodo, menos, né, no caso, o E do ânodo. E no caso aqui, o cátodo era quem, ó? Que reduzia, é o níquel, tá? Então, era o níquel e o cadmio, ele seria o meu ânodo, tá? Só isso. Na letra B. 122. Um produtor de morangos notou no início da manhã que em alguns pontos das extremidades das folhas morangueiras ocorriam gotículas de água. Procurando informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso é também observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte. Tá? Seria aquele. Que interessante, né? Vamos lá. Quando a morangueira ela está saindo gotícula dela, tá? Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade no ar e escassez de sais minerais? Não, né? Abundante suprimento hídrico? Sim. Se vai estar escorrendo água, pessoal, é porque realmente tem muita água e aí a planta ela transpira. É isso, entendeu? A planta ela faz transpiração e, obviamente, pessoal, a planta ela faz mais transpiração quando ela está com mais água. Quando ela está com pouca água, ela não faz transpiração, porque ela não quer perder essa água, tá? E aí, assim, ó, esse fenômeno que é observado pelos produtores de morango que a questão está falando, né? A gente chama de sudação, tá? Vou colocar aqui, ó. Sudação, tá? Ou vocês podem chamar também de gutação. E aí,
que é basicamente isso, você perder água devido ao aumento, né, o abundante suprimento hídrico. Beleza? Sudação. Palavra nova do dia, né? É, 123. É possível identificar adulterantes no leite da vaca por meio de adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca descoloração do indicador, mantendo a cor branca da amostra. Característica do leite. Substâncias redondas, ou perdão, redondas, ó, redutoras presentes no, preciso de óculos, né? Presentes no leite reagem a azul bromotimol, gerando uma cor verde. A diminuição do valor do pH do leite torna o indicador amarelo. Então, ó, se o pH do leite diminui, ou seja, fica mais ácido, ele fica amarelo. Em pH mais elevado, o indicador adquire uma cor violeta. Em meio neutro, coloração azul. Então, se o pH está baixo, né, ele fica amarelo. Se o pH está alto, ele fica rosa, violeta. E neutro, ele fica azul. Aí vamos lá. Ele pergunta: em uma inspeção sanitária, o lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a indicação pelo azul de bromofenol? Bom, vamos lá. Gente, lembrar, o pH do leite, ele vai ser mais o quê? O que é usado para colocar no leite aqui, ó? Eu não sei se ele falou. A diminuição do pH do leite. Ah, tá. Então, considere que um lote de leite na embalagem longa vida foi adulterado em excesso de soda cáustica. Se eu tenho excesso de soda cáustica, e soda cáustica é uma base, e aí ele falou que ele vai ficar violeta para base e amarelo para ácido, então quer dizer que ele vai ter que cor, pessoal? Se ele tem excesso de soda cáustica. Excesso de base vai ficar violeta, tá? Então é só isso. Se ele falou que o leite ele é adulterado com a soda cáustica, e a soda cáustica é uma base, se ela está com soda cáustica demais, fica violeta. Por quê, pessoal? O que acontece? O leite, tá? Leite é um ácido, ok? O leite, se ele azeda, ele fica ácido. Na verdade, lembrar, né? Ácido lático, né? E aí, o que acontece? Quando o leite começa a azedar, o pessoal pode vir e colocar uma base lá só para enganar mesmo a fiscalização, mas o leite está totalmente adulterado, né? Imagina, cheio de soda cáustica. Nossa. Ai, ai. Cada coisa, né? 124, né? Entre os materiais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência de um amplo uso e a degeneração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais, uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros, né, que compõem o material. Esse processo envolvido em algumas etapas, né, como separação dos resíduos, que é a catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento, né, que é a fusão. Quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Vamos lembrar, pessoal, existem métodos físicos e métodos químicos. Métodos físicos, eles são aqueles que a gente vai estar mudando de estado, sendo que eu consigo mudar de estado e voltar. Vou dar um exemplo para vocês. Transformação física, né? Seria o cubo de gelo que derrete, vira água, e essa água depois evapora, aí chove, vira chuva, condensa, né? Vira chuva, e aí, sei lá, depois pode cair granizo também, e aí, no caso, a gente vai estar passando por todos os estágios ali, indo e voltando. Isso seria físico. O químico, você faz a transformação e não tem como mais voltar com ela. Entendeu? Essa que é a grande diferença. Então, assim, no caso, lembrar que se a gente faz, por exemplo, reações que envolvem hidrólise, e no caso ele tem pirólise, né, que seria
Hidrólise é a quebra pela água, então quebra molecular, né? Se eu quebro a molécula, eu com certeza desfiz a formação dela, né? Porque lembrar, no físico, né? Quando a água está gelo, quando a água está vapor, quando ela está líquido, ela continua sendo a molécula água. Neste caso, quando você faz uma hidrólise, você quebra a molécula, você desforma ela. Pirólise é a mesma coisa, você por meio do fogo vai tentar, com essa energia, fazer com que a molécula se separe. Então, se você tem deformação dessas moléculas, você tem um processo químico, um método químico, ok? 125. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula, essa bebida a qual envolve algumas seguintes substâncias. Então ele deu três moléculas para a gente aqui, ele pergunta o seguinte: a substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido é. Então, pessoal, vamos lá. Vamos brincar aqui de achar as funções de cada um deles, né? Então, olha só. Aqui, por exemplo, tem o quê? Qual a função é essa aqui? Alguém sabe? C dupla OH na ponta aqui, carbonilo na ponta. Isso é um aldeído. Bem aqui, ó, a gente vai ter carbono ou carbono. Isso aqui é um éter. Aqui, ó, anaromático com H, isso aqui é um fenol. Ok? Nessa dois aqui, ó, a gente consegue encontrar amida. Aqui, ó, amina. E é isso. Aqui de novo, né? Aqui a gente vai encontrar o álcool, tudo álcool, né? E aqui, pessoal, isso aqui é o quê, ó? PH2PO4, né? Isso aqui é o ácido fosfórico, tá? Ácido fosfórico. Ele tem um caráter ácido, né? E aqui, né, a gente tem álcool e só. Então, como vocês conseguem ver, o único que tem caráter ácido aqui, né, seria o 4. Substância presente nesse refrigerante responsável pelo acentuado caráter ácido é a 4, a letra dele. Show? Daí a importância, né, pessoal, saber identificar as funções, ok? Vamos lá. Um desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia do coração, ao coração, né? Por meio de um choque elétrico que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacidade de 70 microfarads, que pode armazenar cerca de 220 joules de energia quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. Então ele deu para a gente aqui já alguns valores, né? Vou colocar eles em prática aqui, ó. Qual é o valor da carga armazenada desse vibrador? Então aqui ele fala assim, ó, a carga é C vezes U, capacitor vezes ADDP, tá? Então quantidade de carga capacitor vezes ADDP, ele falou aqui pra gente, ó, que capacitor 70 microfarads, que seria 10 a menos 6, vezes a voltagem, que é 2.500, né? Multiplica.
0,175. Então, assim, acabou, né? Acabou. Lembrar só o seguinte, ó, a carga armazenada aqui vai ser a quantidade do capacitor vezes a voltagem. Lembrar, pessoal, que o que que um capacitor faz? Não tem o flash da câmera? O flash da câmera é um capacitor, tá? Então, basicamente, aquilo ali carrega uma quantidade de corrente elétrica e depois ele dispara aquilo lá, ele dissipa aquilo ali. Né? O capacitor, então, é carga vezes voltagem, faz 70 vezes 2.500. Né? Aqui é um 6, olha. 127, ó. O reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. As substâncias, então, o solo está básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são, ele dá aqui um sal, né? Isso aqui é o acetato de sódio, esse aqui é o cloreto de amônio, esse aqui é o brometo de sódio, esse aqui é o hidróxido de sódio, esse aqui é o cloreto de potássio. A substância selecionada no solo para neutralizá-lo é, bom, cinco produtos utilizados com pH que se encontram básicos, tá? Áreas que tiveram vegetação removida para plantio de 5 anos, substâncias presentes, né? Vamos ver nossos candidatos, né? Então, assim, pessoal, se na questão aqui ele coloca pra gente opções, né? Aqui, ó, ele veio de quem, ó? Esse cara aqui, ó. Vamos lá. Vamos achar um por um. Esse veio do ácido carbônico, que é o vinagre, né? E aqui o... Ácido carbônico não, perdão. Esse aqui vem do vinagre, né? Do ácido acético, perdão. E o sódio vem da uma base forte que é o hidróxido de sódio. Então, esse aqui, por exemplo, ele vai ser um sal com alguns caráteres, né? Mas aqui no caso chega a ser sal básico, né? Por quê? Ó? Ele veio de um ácido fraco mais uma base forte. Lembra, ó, ácido forte mais base fraca vira um sal ácido. Base forte com ácido fraco forma um sal básico. Ácido forte com base forte, sal neutro. Ácido fraco com base fraca, sal neutro. Então, nesse caso aqui, ó, é um ácido fraco mais uma base forte, ou seja, vai ser um sal básico. Esse aqui, ó, o amônio, ele vem de uma base fraca e o cloro vem de um ácido forte. Então vai formar um sal o quê? Sal ácido. Todo Enem tem uma questãozinha dessa, pessoal, basicamente, se saber neutralizar alguma coisa. Na e Br, né? Tanto o hidróxido de sódio quanto o ácido bromídrico, né? Eles são fortes, então, que é um sal neutro. Hidróxido de sódio é uma base. KCl, ele vai vir aqui do ácido clorídrico, que é forte, e do hidróxido de potássio, que também é forte. Então vai dar um sal neutro. Nesse caso, pessoal, se minha ideia era pegar um solo que estava muito básico e eu queria neutralizar ele, para neutralizar, eu preciso usar o quê? Um ácido, tá? Então, no caso aqui seria o cloreto de amônio, beleza? Então, tem sempre uma questão dessa, pessoal, no qual vocês têm que identificar se eles têm características ácidas ou características básicas, e aí vocês vão utilizar esse conhecimento para poder marcar a questão lá. Às vezes ele vai dar um ácido e você quer que neutralize ele com uma base, ou às vezes ele vai dar uma base igual foi aqui e você quer que neutralize com um ácido. O reagente conhecido como Meyer, né, é muito utilizado por investigadores criminais para detectar a presença de sangue. Trata-se de uma solução aquosa incolor, preparada com zinco metálico, hidróxido de sódio, né, reação 1, e indicador, reação 2. Essa solução, quando em contato com a hemoglobina,
contida no sangue na presença de água oxigenada, reação 3, passa de incolor para vermelha, indicando a presença de sangue no local, conforme as restrições, as reações descritas. Então, ele dá a reação 1, reação 2 e reação 3. A mudança de coloração indica a presença de sangue, ocorre por meio da reação do indicador com O ou A, né? Então, assim, aqui ele deu pra gente a reação 1, que ele fala que é uma reação entre o zinco metálico e hidróxido de sódio e água, né? O indicador é o 2, então no caso aqui o indicador, ó, forma oxidada do indicador fica vermelha, forma reduzida do indicador, ela fica incolor. Então, assim, ó, se no caso aqui, ó, for oxidado, fica mais para vermelho, se for reduzida, fica mais para azul, né? Incolor, perdão. E aqui, por fim, né, é uma reação de água oxigenada, tá? Água oxigenada. Então, a mudança de coloração indica a presença de sangue, ocorre por causa da reação indicador. O gás oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada. Então, exatamente. O que acontece? Por que a gente vai ter essa coloração mudando, ficando vermelho? Porque a gente vai estar tendo uma forma oxidada ali acontecendo, né, existindo. E essa oxidação vai acontecer por quê? Lembrar que o oxigênio, pessoal, ele é um ótimo oxidante, né? Então, assim, se o oxigênio estiver por aí, de bobeira, ele vai oxidar. Então, o oxigênio é responsável por decomposição também, né? Enferrujar também a questão dos metais. Então, ele é um ótimo doador de elétrons, né? Ele oxida. Na verdade, é um agente oxidante, né? Então, ele vai produzir oxidação. Na verdade, ele é um ótimo receptor de elétrons, né? Beleza? Lembrar que ele é muito eletronegativo, né? Quem perde para ele é só o flúor na eletronegatividade. Na 129, os frutos de pupunha, né, tem cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 gramas em plantas domésticas, por populações indígenas. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificam vegetais mais saborosos ou úteis, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes por perto dos seus sítios habitados, né? A mudança do fenótipo, aumento dos frutos nas populações domésticas de pupunha, deu por quê? Gente, esse processo de domesticação, vou dar um exemplo para vocês. O milho, por exemplo, a soja, são plantas domesticadas, né? A gente fica pensando que só é domesticado o cãozinho, né? Não, as plantas também elas se domesticam, tá? E o que acontece? Quando você começa a plantar esse negócio ali no teu quintal, na tua fazenda, na tua chácara, sei lá onde, o que rola? Você começa a colher e selecionar sementes que deem frutos maiores, que deem resultados maiores. E aí, com essa seleção artificial, que é uma seleção artificial, a domesticação de plantas e de animais, tá? A gente começa a ter colheitas maiores, de frutos maiores, uma espiga de milho era maior. Então, assim, antes do milho ser domesticado, ele era pequeno. Assim. Ele começou a aumentar agora pela domesticação, né? Então, assim, por que isso acontece, né? O próprio texto ele mostra aí que isso aqui é um exemplo de seleção artificial antrópica, no caso, né? E aí, no caso, a gente vai ter um aumento da frequência de quê, pessoal? Dos alelos, tá? De interesse dessa pupunha. Então, assim, quando a gente pega a mudança do fenótipo, o tamanho dos frutos, né? A gente vai ter o quê? Uma mudança o aumento da frequência desses alelos, né? Então, quanto maior for a frequência, né, a gente aumenta a frequência desses alelos, aumenta também o tamanho ali, a expressão, né? A gente muda um pouco da expressão para ficar maior. Tá? Então, lembrar disso aí, domesticação de plantas, ela acontece por meio de seleção artificial. Seleção artificial acontece quando o ser humano está envolvido, pessoal, nesse trâmite aí, tá? Bacana. Vamos para 130. Alterações no genoma podem ser ocasionadas, né, por falhas nos mecanismos de cópia, né, e manutenção do DNA, que ocorrem aleatoriamente. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, tá? Independente da espécie, partindo desses pressupostos. Foi constituída uma árvore filogenética, né,
de alguns mamíferos, conforme a figura, a qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do ancestral mais próximo. Então, aqui, pessoal, entendeu o seguinte, ó. Por exemplo, a vaca e a ovelha, elas são mais próximas do que, por exemplo, o veado e a vaca, tá? O porco e o cavalo, eles são distantes, ó. O porco, ele é mais perto do veado, da ovelha, da vaca, beleza? Então, qual é a espécie geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Então, olha só. Aqui, ó, ele fala o seguinte, ó. Pensando no comprimento da linha horizontal, né, ele é proporcional ao surgimento do tempo também. Então, isso aqui vai passando o tempo, e vai surgindo essas espécies, e aí vai prolongando esse segmento, né? E aí sempre a partir do ancestral mais próximo, né, pessoal? A espécie que é geneticamente mais semelhante ao ancestral mais próximo terá a linha horizontal com menor comprimento, beleza? Então, tipo assim, ó, vai passar menos tempo aqui, e aí ele já vai ter essa proximidade, tá? Então, olha só, a vaca, ela é essa espécie, tá? Então, tipo assim, ó, cada, ele falou assim, ó, aqui, ó, é horizontal proporcional, no qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. No caso aqui, vocês teriam que buscar o que tem a menor linha horizontal. No caso aqui, ó, seria da vaca, tá? 131. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, né? Envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, tem se destacado as superbactérias, que acumulam vários genes determinados na resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Essa resistência tem acontecido por quê? E aqui, pessoal, é igual a gente estava falando agora da domesticação, né? Assim como a domesticação foi uma seleção artificial, a questão do mau uso desses antibióticos é uma seleção artificial, né? Porque o que acontece? Às vezes o médico vai lá, passa para vocês tomar antibiótico 7 dias, 10 dias, e vocês acabam tomando metade ou um pouco menos ali, e aí acaba que você seleciona a sobrevivência das bactérias mais fortes e mata as mais fracas. E aí você acaba fazendo uma seleção artificial, tá? E aí, pessoal, qual que é a consequência disso, né? Isso só acontece porque as pessoas vão utilizar esses antibióticos de forma o quê? Indiscriminada. Tá? Então, a indiscriminação desse antibiótico, quando ele é utilizado dessa forma, acaba que a gente usa de qualquer jeito, usa sem consciência do que está acontecendo, achando que aquilo ali não mexe com a vida, pessoal, vida de bactérias. Então, você pode criar superbactérias com isso. Então, essa resistência tem a ver com isso mesmo, tá? Eles são usados pela população de maneira indiscriminada, ok? 132, no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, né? Que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através do orifício do ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se em um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Mediações da razão entre a carga e a massa, né, dos constituintes desses raios catódicos, né, mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro dessas ampolas. Ok? Então, isso aqui é um gás rarefeito, né? Essa radiação invisível detecta-se nas ampolas, é constituída ali. Pessoal, olha só, é bem simples, né? Se ele tem uma placa positiva, uma placa negativa, e esse feixe aqui, ele está sendo atraído aqui, ó, desviado pela placa positiva, então quer dizer que esses raios catódicos, pessoal, né? Como a gente bem lembra lá de Thomson, né, Millikan, a gente sabe que esses raios catódicos eles têm que ser negativos, né? Porque se eles estão sendo atraídos aqui pelo positivo,
É porque eles são negativos. E aí, já que eles são negativos, né, pessoal, lembrar, ó, essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por ânion, cátion, próton ou elétron? Partícula alfa também não, né? Então, elétrons, pessoal, lembrar que são raios catódicos, né? São raios negativos, né? Lembrar do experimento da ampola de Crookes, né? Thomson, Millikan, beleza? Show. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então, dos ecossistemas, pessoal, lembrar sempre o seguinte, né? Sempre que a gente tem aqui, ó, ave, peixe, inseto, algas, tal, fungos e bactérias, ok. Então, as algas, elas são os produtores, né? Fungo e bactérias são os decompositores, e aí molusco, e o resto aqui, peixe, ave, insetos, são os consumidores, né? Lembrar, pessoal, que o fluxo de energia, ele é sempre maior nos produtores, e ele vai diminuindo a partir do momento que a gente vai chegando nos consumidores, né? Então, sempre quanto mais a gente vai consumindo, a energia vai descendo. Em relação à intoxicação, à toxicidade, a gente aumenta quanto mais consumidores estão envolvidos nessa cadeia, né? Ao contrário. Tá bom? Aqui ele pergunta o seguinte, ó, o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele no qual elas participam como consumidores dele. Então aqui vocês conseguem ver que é uma teia complexa, né? Mas aqui é bem simples, ó. A ave, ó, ela pode ter o menor dela, né? Porque olha só, a ave ela pode comer, ó, a alga é o produtor, aí o inseto seria o consumidor primário, o peixe secundário e a ave terciária, né? Outro exemplo seria o molusco come a alga e a ave come o molusco, aí ela seria a segunda ordem, né? Entendeu? A alga primeira, aí a ave fica em segundo. Eu posso também fazer a alga, copépode, peixe, ave. Então ficaria 1, 2, 3 de novo. Então o menor que pode ser para a ave, pessoal, seria um nível trófico de segunda ordem só. Não tem como ele ser de primeiro, né? Porque a ave ela não come diretamente a alga, né? O problema é só esse mesmo. Então ele sempre, dependendo se ele for para o copépode, ou se ele vai pelos moluscos, ou normal ele pelos peixes, ele vai ter uma diferença. Pelos moluscos seria mais rápido, né? Beleza? Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa em enzima digestivas pepsina em 5 tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais com alimentos descritos no quadrado, né, no quarto. Ó. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui, ó, leite em pó, manteiga, aveia em flocos, alface, fubá. Aqui, ó, água, proteína, lipídio e carboidrato. A maior quantidade de produtos metabolizados no final do teste foi obtida no tubo. Então, ele quer colocar aqui, ó, alimentos em contato com solução digestiva, tá? E lembrar o seguinte, ó, a pepsina, ela é uma enzima que quebra o quê? Proteína, tá? Então, isso aqui é um meio que quebra proteína. Lembrar que o estômago, né, pessoal? Só pra gente revisar, ó. Carboidrato começa a quebrar na boca, ok? Proteína quebra no estômago. Lipídio, carboidrato e proteína vai todo mundo quebrar ali no intestino delgado. Água e sais é absorvido no intestino grosso. Então, se ele fala que da pepsina, pepsina é uma enzima que quebra o quê? Proteínas, tá? Pepsina quebra proteínas, tá? E aí, olha só, este meio também do pH, tá? Lembrar que o pH do estômago, ele é o quê? Ácido, ok? O pH da boca é neutro e o pH do intestino delgado é básico, ok? Por causa do bicarbonato liberado pelo pâncreas. E aí, olha só, a maior quantidade de produtos metabolizados no final do teste vai ser o quê? Então, assim, aqui a gente tem que procurar, então, aonde tem mais proteína, né? Leite em pó, obviamente, é o que tem mais proteína aqui, ó. Né? Manteiga é lipídio, aveia em flocos é carboidrato, alface é mais fibra, né? Um pouquinho de carboidrato, celulose, né? E fubá de milho é mais carboidrato. Então, só tinha que marcar a opção que tinha mais proteínas, no caso, leite em pó. Aqui, letra A, tá?
E aqui, 135, né? Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios, pode repetir? Claro, Tony, ó. Lipídio, ele vai ser preparado, né, para quebrar, ou seja, ele vai ser emulsificado lá, que eu vou mostrar para você. Lá no fígado. Então, o fígado ele vai ter uma vesícula, a vesícula vai liberar a bile. A bile, ela prepara o lipídio para quebrar, ela não quebra lipídio. O que quebra lipídio é a lipase. E aí, quem é que libera a lipase? É o pâncreas, tá? Então, o fígado tem a vesícula, que libera a bile ela prepara para a gordura ser quebrada. A gordura vai ser quebrada pela lipase, lá, que vai ser liberada do pâncreas. E tanto o pâncreas quanto o fígado, eles vão liberar isso tudo aonde? No intestino delgado, que é onde acontece a quebra de lipídios, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Digestivo. Então, só para vocês recordarem aqui, pessoal, na boca a gente vai ter o quê? Nossa saliva e as enzimas amilase salivar, né? Lembrar também que o fundo da boca a gente chama de orofaringe, né? Aqui na parte de cima é nasofaringe, aqui embaixo é laringofaringe, né? E aí, no caso, né, esse alimento ele vai ser triturado e mastigado e engolido, tá? Até passar aqui na região da glote e aí vai parar lá, aonde? No esôfago, tá? Descendo aqui do esôfago, ele vai para o estômago. E aí, como eu falei para vocês, na boca a gente degrada carboidratos em pH neutro, tá? No estômago a gente vai degradar proteínas em pH ácido, tá? E aí no intestino delgado, que é quando ó, o fígado aqui, ó, com a vesícula liberando no intestino, e o pâncreas também aqui em amarelinho liberando no intestino. Ambos liberam no intestino substâncias que vão ajudar aqui na digestão. E aí no intestino delgado a gente vai quebrar tanto proteína, que a gente tinha começado no estômago, agora vai terminar aqui no intestino delgado. Carboidratos também que começa na boca e termina aqui, e lipídio começa aqui e termina aqui, tá bom? pH tem que ser básico. Show. Então, olha só, aqui está falando dos feromônios, né? Feromônios dos insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico, né, no lugar de pesticidas convencionais, geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios e de isômeros que apresentam a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. Tá? Com base nessa estrutura química deste feromônio, seu potencial substituto representado por. Então aqui, pessoal, tá um aldeídozinho, né, que representa esse feromônio. A gente tem aqui um aldeído que representa esse feromônio. E aí ele fala que seria o seguinte, né? Ele fala que seria o tautômero dele, né? E aí lembrar do seguinte, tautomeria é uma isomeria dinâmica. E aí só para vocês lembrarem, tá, pessoal? Isomeria dinâmica, ela vai acontecer entre enol com aldeído ou enol com cetona. Aqui no caso a gente tem aldeído, né? E no caso, pessoal, lembrar disso aí, tá? Tautômero é por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tautomeria, pessoal, é quando a gente tem isso aqui, ó. O enol, que é o C-O, né? E o aldeído acetona, que seria carbonilo, né? C-O aqui, ó. Então, C em dupla mais OH ou o C-O. E aí, ó, esse H, ele vem e desce com essa ligação, e a dupla vem para cá, ou a dupla tá aqui em cima, ou a dupla tá embaixo. Ou seja, aqui, ó, basta transformar isso aqui, ó, jogando isso aqui para baixo,
né? Eu vou acabar formando uma dupla, eu sumo com essa dupla daqui, e aí o hidrogênio vem para cá, ó. Aí ele forma um álcool, formando um enol, tá? Então aqui no caso seria a letra C, que a dupla tem que estar aqui embaixo. Ok? Então lembrar disso aí, quando ele falar tautômero, lembrar de isomeria dinâmica, que é um tipo de isomeria plana, né? Ok? E aí lembrar que se enol vira aldeído ou cetona vira enol, enfim. Deu para entender, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Galerinha, eu vou só fazer um intervalinho aqui rapidinho, só pegar uma água ali. E eu vou voltar aqui e fazer algumas questões com vocês de química da Unir, tá bom?